Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Verso de número 1. João 3, 1. Você que encontrou, diga amém. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, e aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará a entrar no ventre de sua mãe e nascerá? Jesus respondeu: rapaz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo, porque o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Cristo, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu é mestre em Israel, tu é tanta coisa em Israel, e não sabe conhecer uma coisa simples dessa? Pode tomar o vosso assento, Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Eu sou confrontado todas as vezes que leio estes versos, a mesma confrontação que Jesus deu a Nicodemos: tu és mestre em Israel, e não consegue entender uma coisa dessas. É um confronto, uma pergunta que ele faz a cada um de nós aqui essa manhã. De fato, não importa cargo eclesiástico, linha hereditária de família, posições dentro do reino de Deus, se nós não entendermos a essência do que estamos fazendo aqui hoje. E visto essa essência, podemos compreender que o reino de Deus se resume em um ato, e Cristo foi categórico em afirmar: não adianta, Nicodemos, você ser tanta coisa e esquecer de nascer de novo. Então, resumo: nascer de novo é participar do reino de Deus, e está inserido dentro dessas coisas. Mas a pergunta que Nicodemos faz é a mesma que eu faria a Cristo: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou rasgar a barriga da diaconisa Eliane, vou entrar lá dentro do tamanho que eu tenho, para eu poder sair de novo e nascer outra vez? Jesus logo afirma que não apenas um nascimento carnal, mas um nascimento espiritual é necessário. E para podermos fazer uma comparação de que nascimento é esse que Jesus estava se referindo, podemos de fato usar o nascimento de uma criança. Porque quando uma criança está sendo gerada na barriga de sua mãe, vocês entendem que a criança não respira por si mesma. A própria medicina diz que ela possui algum líquido no seu pulmão, e esse líquido impede essa criança de respirar. Logo, esse líquido que está no pulmão também envolve essa criança dentro do ventre. E a respiração, o oxigênio, todos os nutrientes que essa criança possui, vem através do cordão umbilical de sua mãe. Então essa criança está inserida dentro de um ambiente, e esse ambiente está protegendo esse feto, está protegendo essa criança, esse bebê. E esse mesmo ambiente também está alimentando, oxigenando esse feto, essa criança que está lá dentro. Mas chega um dado momento que os 9 meses de gestação chegam, e esse mesmo ambiente que protegia esse feto e essa criança começa a expulsar a criança para fora, porque não comporta mais o crescimento dela do lado de dentro. É tanto crescimento dentro da barriga, que se a criança continuar lá,
morre a criança e morre o ambiente que está gerando a criança também. Então é necessário expeli-la para ela continuar crescendo. Eu poderia usar, por exemplo, o exemplo de Israel, que embora esteja dentro do Egito, e o Egito está alimentando e cuidando de Israel, vai chegar um certo momento que é o próprio Egito que coloca Israel para fora, dando a entender que o Egito não suportava mais o crescimento da nação. E quem fala isso não sou eu, quem falou isso foi o próprio faraó, rei do Egito. Ele abre a boca para dizer de Israel: vocês estão se tornando mais grandes do que nós, a terra não suporta mais o seu crescimento, então vou escravizar vocês. De fato, a escravização era dores de parto para o nascimento de uma nova criança, chamada Israel. Eu poderia seguir por esse caminho, mas permita-me seguir por um caminho diferente com vocês dentro da Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Deus pega o profeta, eleva ele para dentro de um vale, e colocando-o dentro do vale, pergunta a ele: profeta, esses ossos que estão dentro do vale podem viver? E era aqui que eu queria que você prestasse atenção, porque eu sei que você já ouviu muitos dizerem: os ossos reviverão, voltarão a ter a vida. Mas Deus nunca disse ressurreição dentro do verso. Deus nunca denotou voltar a ter vida. Lê com calma em casa depois, que está escrito assim: esses ossos podem viver. Se Deus dissesse podem reviver, é porque já teve vida antes e está voltando a ter vida de novo. Mas Deus não olha para Ezequiel e pergunta se pode reviver. Deus pergunta se pode viver, como quem diz: rapaz, nunca teve vida, e eu quero dar vida a primeira vez, isso que está dentro do vale. Mas é engraçado porque, pensando nesse raciocínio de Deus, você está olhando para mim, pregando para vocês aqui essa manhã, e você não está vendo nenhum osso exposto em mim. Você está vendo algum osso para fora aqui? Sabe por que não tem osso para fora? Porque o osso não cresce fora de corpo. Osso só cresce inserido dentro de um corpo. Então, se existem ossos dentro desse vale, a denotação de que mesmo em visão, um dia estes mesmos ossos fizeram parte de um corpo, cresceram com o corpo, esticaram com o corpo, movimentaram com o corpo, andaram com o corpo, respiraram com o corpo. Agora Deus olhe, cresceu com o corpo, nunca teve vida. Andou com o corpo, nunca teve vida. Movimentou com o corpo, nunca teve vida. E eu quero dar vida a primeira vez, Ezequiel. Mas para eu poder dar vida, profeta, é necessário uma palavra profética lançada dentro do vale. Vocês sabem, num português bem simples, eu estou botando com bastante calma para vocês entenderem, que uma criança passa a ter a vida, de fato, quando é concebida dentro da barriga de sua mãe. Mas numa consciência só passa a existir quando ela sai da barriga para fora. Então passa a ter vida dentro da barriga e começa a existir em vida fora da barriga. Então eu posso colocar no português bem simples que esses ossos estão nascendo, porque estão tendo vida a primeira vez. Então imagine comigo, gente, que esse vale é um ventre, é uma barriga, e estes ossos estão inseridos dentro de um ventre, de uma barriga. Só que chega dado momento que Deus diz: chegou a hora da gestação. Estes ossos estão dentro dessa barriga, mas é necessário que cresçam. Ezequiel, abre a boca e profetiza sobre estes ossos. Enquanto eu profetizava, disse o profeta, houve um ruído, e osso com osso se juntou. Carne começou a crescer naqueles ossos, pele sobre a carne, unha, olhos, cabelo, denotando que um feto estava sendo gerado dentro daquele vale, mas ainda não possuía respiração, porque bebê não respira por ele mesmo. E Deus olha para o profeta e: rapaz, chegou a hora de você profetizar algo a mais. Quando nós lemos essa palavra no original hebraico do texto, a palavra espírito também é ruach, que significa sopro, fôlego, bafo, vento. O vento que entra não é para matar. O vento que entra no vale depois da profecia
É para dar vida, não é para acabar de destruir o que está morto, minha amiga Cristina. É para levantar o que está caído. É para fazer movimentar o que não tem mais movimento. É para dar fôlego ao que não tem mais fôlego. Só que esse mesmo ruace, vento, fôlego, é algo concebido através de uma palavra. Volta comigo para João, capítulo de número 3. Porque se estamos falando de um feto dentro de uma barriga, é alguém que, embora esteja numa barriga, ainda não nasceu. E não respira por si mesmo, mas é necessário respiração, sopro, fôlego, espírito. Jesus olha para Nicodemos e: rapaz, todos vocês estão num ventre, sendo alimentados pelo ventre, e não respiram com o próprio nariz, nem com o próprio pulmão. Vos é necessário nascer, porque o primeiro nascimento foi para trazer a existência. O segundo nascimento é para vocês de fato terem vida de verdade. Como se dará isso, Jesus? Entrarei na barriga da minha mãe? Não, rapaz. Primeiro nasce a carne, depois nasce o espírito. E o espírito, que é vento de um bebê que nunca usou o seu pulmão, mas vai usar o pulmão a primeira vez, porque passará a respirar sozinho. Então é necessário sair do ambiente que o protege. Alguém vai entender, quer ver? É necessário ser expelido daquilo que o guarda, para poder respirar com as próprias narinas o fôlego que Deus quer colocar do lado de dentro. Mas eu sei que você também já viu vídeo na internet de criança que nasce sem chorar. Quem é que já viu? Levanta a mão assim para eu te ver. Já viu quando criança nasce sem chorar, que é que o médico faz? Pega pelas pernas, coloca de cabeça para baixo, pega a mão e começa a dar palmada. Chora, geme, chora. Tu precisa botar para fora o que está do lado de dentro, porque o que entrou do lado de dentro te impede de respirar o sopro, o fôlego, o ruache, a vida. Então nem que seja na base do sofrimento, tu vai respirar. Nem que seja na base da palmada, tu vai respirar. Enquanto o médico está batendo na criança, a criança começa a chorar. Existe um gatilho de autoproteção, meu amigo Eliel. Enquanto a criança está na barriga, não chora, porque não é necessário. Porque é o choro que coloca para fora aquilo que a impede de respirar. Se ela entra no novo ambiente e não coloca para fora aquilo que está do lado de dentro, alguém vai entender, quer ver? Ela morre. Vou falar a segunda vez. De corpo e tudo, morre. Tem que botar para fora aquilo que está do lado de dentro, porque barriga não existe mais, ambiente que proteger não existe mais. Só que o ambiente que proteger não protegeu o espírito. E Jesus, olha lá o que tu vai fazer. O ambiente que protegia a carne da criança. Então ela estava num ambiente onde a carne era guardada. Havia conforto para a carne era alimentada, a carne era sustentada. Jesus olhou para a carne: hoje eu corto o vínculo de alimentação da carne. A carne não vai ter mais conforto. Só que quando a carne para de ter conforto e nasce, o médico chega e diz: agora tu vai botar para fora o que tu tem dentro. Chora, porque o ambiente não te sustenta mais. Agora é o teu sopro, é a tua vida, é o teu respirar que te sustenta com vida. Então chegamos num beco sem saída, meu amigo. E o beco sem saída é esse: no momento em que a tua carne nasce nesse reino, ela para de ter vontade própria. Não há mais aquilo que a sustente, aquilo que a alimente. Mas na mesma proporção que a carne para de ter conforto, o espírito começa a ser gerado, porque a criança respira. Volta comigo para Ezequiel 37. Porque em Ezequiel 37 eram ossos secos que estavam recebendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Recebam o Espírito de Deus, vento do Espírito que vem dos quatro cantos. Entra dentro desse ambiente e começa a botar de pé o que está caído.
e dá vida ao que nunca tinha vida. Eles passam a se comportar como quem tem vida depois que o espírito entra no vale e é inserido dentro daquele corpo. Pegou isso? Volta comigo de volta para João capítulo 3. Porque Jesus aponta para Nicodemos e rapaz, te é necessário nascer da carne e do espírito. Mas depois que você nasce, você não manda mais nesse corpo, nessa casa, nesse vaso. Me explica por que, Jesus? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Como você, sendo mestre em Israel, não consegue entender uma coisa tão simples dessa? O Espírito de Deus está renovando os jovens aqui esta manhã. Tu não é mais nascida da carne, tu é nascido do Espírito. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que eu vou falar aqui agora. Quem é nascido do Espírito é como o vento, você só ouve a voz. Ai, Jesus. Sopra aonde quer, mas tu só ouve a voz. Por que você está falando isso, pregador? Porque se essa carne está no controle de algo que não pode ser tocado, espírito, alma, quem manda aqui agora não é mais a carne nela mesma. Existe algo que não é apalpável que está mandando aí. Por isso necessário a lágrima. Por isso é necessário o choro. E com carinho, gente, como a gente chora. E eu poderia usar vários versos bíblicos para corroborar com o que eu estou falando. Eu poderia, por exemplo, usar José, que diz, na verdade, Deus permitiu o mal, mas transformou o mal em bem. Eu poderia usar o salmista, que diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas por que é que Deus permite o choro? Porque se o bebê não chora, vou falar de novo, porque se o bebê não chora, vou falar a terceira vez e prossigo, porque se o bebê não chora, como é que bota para fora aquilo que está matando ele do lado de dentro? Entenderam? Na direita, vou falar para a esquerda agora. Tem uma coisa que o impede de respirar, e é necessário botar isso para fora. Só que a criança só bota para fora enquanto chora. Então, com carinho, sei que vai doer, mas vai curar. Para que manter a aparência? Vão me ver chorar, vão pensar o que? Nada, só que tu está botando líquido para fora, que te impede de ter vida do lado de dentro. Eu cansei de chegar em tantos lugares, e pessoas tão bem ornamentadas e engravatadas, com a aparência impecável, mas o que não faltava de vida do lado de dentro não está escrito. Porque o que importa não é a aparência de fora, porque corpo não se sustenta sozinho, é algo que não é palpável que está controlando esse corpo do lado de dentro, e vai ficar segurando isso que te mata até quando do lado de dentro? Se tiver que chorar, chora, minha filha. Se tiver que gemer, geme. Se tiver que gritar, grita. Mas pelo amor de Deus, bota para fora isso que te sufoca do lado de dentro. Em Ezequiel 37, o vento não é isso que está batendo nas árvores. Em Ezequiel 37, o vento é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus sopra aonde quer, do jeito que quer, faz o que quer, tira onde quer, coloca de volta o que quer, levanta quem quer, abate quem quer, dá vida a quem quer, mata quem quer, leva quem quer, traz de volta quem quer, libera quem quer, segura quem quer. Tu não manda no Espírito, porque senão vão dizer, não, foi porque o Jonathan gritou, por isso choraram. Não, para que saibam que é o Espírito de Deus que lhe convida, nasce. Tem palmada que é para tu chorar mesmo, porque se tu não chora, tu não bota para fora o que te mata dentro. Estou vendo um jovem entregando o coração.
Ai, Jonathan, vão me ver chorando, mas quem está na cena é tu. Eu tenho que manter a aparência, tem nada. Vai ficar mantendo a aparência e morrendo até quando? Amanauácia. Andro remi de Kawasi rendro remi. Eu estou falando que tem um varão de autoridade aqui. É esse mistério mesmo, Esther. Eu ia fazer, mas tu chegou antes. O Espírito que me usa, te usa também. Ela mancho remi que traua remancho tebia. Alabandubidaka troia. Não abra teus olhos, não abra. É 10 segundos, o Espírito te toca agora. Sinta o toque do Espírito. Receba vida. Receba vida. Receba vida. Psicólogo não te deu jeito. Coaching não te deu jeito. Meu Deus, nem teus pais te entendem mais. Nem pastor, nem evangelista te entende. O Espírito de Deus te entende. Chora para ter vida. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero te convidar, fique sobre seus pés, por favor. Salmos 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Novamente ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então o Salmo 42, ele nos traz ao entendimento que a alma pode se abater, se entristecer, ficar depressiva. Eu não estou querendo dizer que a depressão não possa também estar associada a um estado patológico do ser humano. Às vezes uma falta de alguma vitamina, às vezes alguma suplementação vitamínica pode resolver a sua depressão, o seu abatimento, mas muitas vezes é algo ligado à sua alma. E é preciso que você entenda isso. Outra passagem que eu queria mencionar, Salmo 107. Vai ser um breve estudo, tá, irmãos? Alguns versículos eu quero mencionar aqui. Salmo 107, versículo 26. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela. Salmo 107, versículo 26. Diz assim: subiam aos céus, desciam aos abismos, suas almas desfaleciam de aflição. Fala aqui de uma alma aflita, uma alma desfalecida de aflição. Outro versículo que fala de uma alma que pode se desfalecer é Salmo 119, versículo 81. Salmo 119, versículo 81. Olha o que diz: desfalece a minha alma, aguardando a tua salvação, mas espero na tua palavra. A minha alma está desfalecendo, está morrendo, aguardando a tua salvação, mas eu espero na tua palavra. É outra passagem aqui que fala sobre a alma. Mas assim como a Bíblia fala de alguns aspectos negativos da alma, alguns aspectos negativos em que a alma pode se encontrar, triste, abatida, desfalecida, amargurada, sedenta, a Bíblia também fala sobre a restauração da alma. Deus
é especialista em restaurar aquilo que está perdido. Deus pode transformar aquilo que, por alguma circunstância, tenha sido alterado de uma forma negativa. A vontade de Deus é que a nossa alma esteja plena. Hoje eu estava escutando uma mensagem muito forte que falou ao meu coração, e o pregador, ele falou sobre o estado da alma de um bebê, de uma criança. E ele deu como exemplo aquele momento em que uma criança está no colo da mãe, no colo do pai. Estou falando de criança assim, de bebezinho mesmo, de colo. Aqueles que ainda estão mamando, né? Estão sendo amamentados. Aquele momento ali em que o bebê está sugando o seio da mãe e que ele está acolhido nos braços dela, sendo alimentado, sentindo o conforto dos braços da mãe. Aquilo ali é a plenitude. Se você perguntar para aquele bebê o que você precisa na vida, ele vai falar: não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a nossa alma esteja satisfeita, plena, saciada. É a palavra, saciada. Uma alma saciada. Então, da mesma maneira que a Bíblia fala da alma em seu estado negativo, carente, fala também da alma no estado pleno. Eu sei que doeu, mas curou. São ambientes que Deus prepara para poder receber quem está despreparado. É isso que Deus faz com Agar. A princípio você pensa que o deserto é um ambiente despreparado e que Agar, agora está preparada para poder adentrar dentro desse ambiente. Mas você vai perceber que, pela presença do poço de água dentro do deserto, sabe-se então que o ambiente já estava preparado há muito tempo. É a visão de Agar que não enxerga a provisão e preparação de Deus dentro do ambiente de morte. E eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Não é o ambiente que está despreparado. É a minha visão que ainda não enxergou que Deus já colocou lá dentro e está me esperando. Muitas pessoas entram na presença de Deus e fazem questão de apontar o dedo na cara de Deus e dizer: eu não merecia estar passando o que eu estou passando. Mas cá entre nós, se fosse para você morrer, não era para já estar morta. Se isso fosse para te matar, já não era para você estar morta há muito tempo. Já observou que tu está caminhando tanto tempo dentro desse deserto e ainda está respirando? Não denota que isso nunca foi para te matar? Quando você está a ponto de morrer, Deus fala: levanta o olho e enxerga o poço que está na tua frente. É alguém que está morrendo de sede na beira de um poço de águas, mas a visão está tão deprimida, está tão cega, está tão limitada que não consegue enxergar o que está preparado para ela. E quantas pessoas não estão assim na nossa geração, gente? Eu não gosto de falar esse tipo de expressão, mas vai ser necessário eu dizer agora. Na nossa geração, não gosto de falar isso, mas vou falar. Existem muitas pessoas que, ao invés de viver assim ou assim, estão vivendo assim. E quando vivem olhando assim, não conseguem o que quem está lá colocou à sua frente e não enxergam. Eu vou melhorar o que eu acabei de falar. Quando eu só caminho assim, não consigo enxergar o que quem está lá colocou logo mais à minha frente. Então muitas das vezes eu paro muito perto de um poço de águas. E se Deus pudesse olhar na sua cara agora e dizer: está querendo chutar o pau da barraca? Se tu soubesse que mais 10 passos você chega num poço de água, será que não aguentaria só mais um pouco? Levanta a sua visão e entenda o que eu estou colocando na sua frente. Eu vou entrar na pregação agora. Eu montei essa introdução para você entender o que eu estou falando aqui. É ambiente preparado, que parece despreparado por causa do nível do que eu estou vivendo. Pregador, por que você está falando?